Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Jennifer Prudêncio e hoje teremos a segunda parte do nosso suplá. Espero que vocês gostem, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Vamos começar agora a volta de número 17. Para começar a volta 17, nós fizemos um ponto baixíssimo para encerrar a volta no primeiro ponto baixo. Eu caminho com um ponto baixíssimo no segundo e no terceiro. Vou encontrar o quarto ponto baixo. Esse quarto ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo nele. Quem quiser colocar um marcador, pode. Direto, eu vou laçar, porque agora nós vamos trabalhar dentro das argolas. Dentro de cada argola, nós vamos colocar 21 pontos altos. Então, direto, sem corrente de espaço e pulando esses dois últimos pontos baixos, eu vou aqui e faço 21 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 21. Feitos os 21 pontos altos dentro da argola, nós vamos direto nos pontos baixos. Vamos pular o primeiro e o segundo, e vamos fazer um ponto baixo no terceiro, um ponto baixo no quarto. Ficamos com 2 pontos baixos. Vou de novo para as argolinhas, pulando esses dois últimos pontos. E vou fazer de novo, novamente, 21 pontos altos. Então, a nossa volta vai ser isso. Fiz os 21 pontos altos, eu venho na base, onde tem os 6 pontos baixos, pulo os 2 primeiros e faço ponto baixo no terceiro e ponto baixo no quarto. A nossa volta vai ser toda assim. Vamos preencher todas as argolinhas com 21 pontos altos em toda a volta. Chegando no final, eu volto com vocês. E entre uma argola e outra, vamos fazer 2 pontos baixos. Pulo os 2 primeiros, faz no terceiro e no quarto, pulo os 2 últimos. Sem corrente nenhuma, já faço o arco, preencho esse arco com 21 pontos altos. Finalizando essa volta, nós fazemos o último ponto baixo e fazemos o ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciamos. Finalizamos a volta. A próxima volta, de número 18, nós vamos caminhar com 3 pontos baixíssimos. 1, 2, 3. Nesses pontos dos arcos. Chegando no quarto ponto, nós vamos fazer um ponto baixo, no quinto outro ponto baixo e no sexto outro. Então, essa volta vai começar com 3 pontos baixos, 4 correntes. Pulo um ponto de base, no próximo um ponto baixo. 4 correntes. Pulo um ponto de base, no próximo um ponto baixo. Nós vamos fazer 5 argolinhas dessa. Pulando um de base, prendendo o ponto baixo no próximo. Chegando na última argolinha, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Nós vamos prender com um ponto baixo e vamos fazer mais 2 pontos baixos para ficar igual no início, com 3 pontos. Então, 2, 3. Vai sobrar aqui na base 3 pontos baixos, 1, 2, 3. Esses pontos nós não vamos trabalhar, os 2 pontos baixos que tá aqui nós também não vamos trabalhar, e nem esses 3 primeiros pontos altos, nós vamos pular todos esses pontos. Então, eu vou vir 1, 2, 3, no quarto ponto alto do próximo arco, eu vou fazer um ponto baixo, sem corrente de separação, direto de um para o outro. E começo de novo, faço o segundo e o terceiro ponto. E vou repetir
as argolinhas que eu fiz lá no começo, fazendo 4 correntes, pulando um ponto de base e fazendo um ponto baixo. 4 correntes, pulo um de base, um ponto baixo, até completar 5 argolas. Completei as 5 argolinhas, fazendo 4 correntes e um ponto baixo, nós vamos fazer os 3 pontos baixos. O primeiro eu já tenho, então eu faço mais 2. Totalizando 3 pontos baixos. Vou pular os 3 últimos, os 2 pontos baixos e os 3 primeiros. E vou vir no 4º ponto, sem corrente de separação, e começar a fazer os meus 3 pontos baixos. Fiz os 3, começo a fazer a argolinha. Então, é só isso para trabalhar essa volta toda. Sempre pulando os 3 primeiros e os 3 últimos dos arcos. E deixando 5 argolinhas aqui no topo do arco. Para finalizar a volta 18, depois de ter feito todas as 5 argolinhas no topo de cada arco, o que nós vamos fazer? Nós fizemos as 5 argolinhas no último arco e os 3 pontos baixos. Eu vou vir direto nesse primeiro ponto baixo, ó. 1, 2, 3, do próximo arco, e vou fechar com um ponto baixíssimo. E assim nós vamos encerrar a volta de número 18. Na volta 19, nós vamos fazer o seguinte. Vamos caminhar com ponto baixíssimo por esses pontos baixos e um baixíssimo na argolinha, na primeira argolinha. Vamos subir 3 correntes, fazer mais 4 pontos altos dentro dessa argolinha. 2, 3, 4. Vamos ficar com 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Tiro a minha agulha, deixo meu fio aqui na espera. Venho na primeira correntinha aqui no topo do ponto. Busco essa linha lá atrás, ajusto na agulha e fecho aqui, fazendo o nosso ponto pipoca. Vou fazer 4 argolinhas, 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Laço o fio, venho na próxima argolinha e faço 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. Puxo o fio, retiro minha agulha, volto no primeiro ponto, bem no topo dele. Busco meu fio e fecho com baixíssimo aqui. Faço 4 correntes. E vou para a próxima argolinha fazendo 5 pontos altos nela também. Todas as argolinhas nós vamos fazer um ponto pipoca dessa maneira. Então, vamos lá. Eu faço 5 pontos altos. Retiro a agulha, deixo o fio na espera, busco o fio e fecho com um baixíssimo aqui atrás, ó. E faço as 4 correntinhas de novo. Vou para a próxima. Faço 5 pontos altos. 5 pontos altos normal, um do lado do outro. Fez os 5, deixo o fio na espera e pego, ajusto o fio e fecho no ponto baixíssimo. 4 correntes. O último ponto pipoca, na última argolinha.
Serão 5 pontos pipocas. 4, 5. Deixo o fio na espera e busco aqui. Nesse último ponto pipoca, eu não vou fazer corrente. Direto eu vou laçar e vir na próxima argolinha do próximo desenho e vou começar o ponto pipoca, sem espaço de corrente. Tá vendo? Sem espaço de corrente. Fechei a pipoca, venho aqui e fecho essa aqui. E faço as 4 correntes. Vai ficar dessa forma. As 5 pipocas aqui e aqui as duas vão ficar juntinhas. Finaliza essa e sem corrente, já começo aqui. E vou fazer isso aqui tudo novamente. Até aqui. Chegando aqui, vou finalizar a pipoca, sem corrente nenhuma, eu vou passar pra cá e fazer a outra, e começar a outra pipoca aqui. Vamos fazer isso na volta toda. Quando terminar, eu volto com vocês. Aqui, para encerrar a volta 19, nós vamos fazer o último ponto pipoca. Fazemos os 5 pontos altos no último intervalinho de argola e vamos fechar com um ponto baixíssimo, formando a nossa pipoca. Sem intervalo de corrente nem nada, eu já vou vir aqui no topo do ponto pipoca e vou fechar com um ponto baixíssimo. E a nossa volta 19 vai ficar assim. Em cima de todos os arcos, teremos 5 pipocas. Para começar a volta 20, nós vamos trabalhar apenas nos intervalos de corrente. Em todos os intervalos de corrente, nós vamos colocar 4 pontos altos. Chegando entre uma pipoca e outra, coloco os 4 pontos aqui e já começo a fazer os 4 pontos aqui. Então, vão ser 4 pontos baixos para cada intervalo, até o último intervalo de corrente. Vamos ficar com 16 pontos baixos em cima de cada grupo de pipoca. Aqui, cheguei no último. Direto, eu já venho aqui nesse próximo intervalo e faço o primeiro ponto baixo. Sem espaço de corrente nenhum. Já vou direto e faço o primeiro ponto baixo dos 4 pontos que tem que ficar neste intervalo. E continuo fazendo a volta toda em ponto baixo. Só isso para trabalhar a nossa volta de número 20. Para encerrar a volta 20, nós vamos fazer os 4 últimos pontos na última argolinha. 4 pontos baixos, certo? E vamos finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Agora, para começar a volta número 21, para essa volta 21, nós vamos começar caminhando com ponto baixíssimo. Então, vamos caminhar 2 vezes com ponto baixíssimo. Chegamos no 4º ponto, fazemos um ponto baixo. Coloca um marcador, se não quiser, não precisa. E vamos completar aqui 10 pontos baixos. Ponto sobre ponto, até termos 10 pontos baixos em cima desse arco. Feitos 10 pontos baixos, nós vamos fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pulo 6 pontos na base. Então, vou pular os 3 últimos, 1, 2, 3, e os 3 primeiros. 1, 2, 3. Vou vir no 4º ponto, vou fazer um ponto baixo. E assim eu vou fazer até eu ter 10 pontos baixos novamente.
Completei os 10 pontos baixos, 6 correntes. Pulo 6 pontos, os 3 primeiros, os 3 últimos e os 3 primeiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho no quarto ponto e faço um ponto baixo. Completo novamente 10 pontos baixos, ponto sobre ponto, até ter 10. Chegando aqui no final, tenho 10 pontos, faço 6 correntes. Pulo 6 pontos da base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho pro próximo e faço um ponto baixo. Aqui eu começo novamente o meu grupo de 10 pontos baixos. Então, essa volta será toda feita assim. Com 10 pontos baixos, 6 correntes, pulando 6 pontos. 10 pontos baixos, 6 correntes, pulo 6 pontos. Aqui aonde pulamos os 6 pontos, sempre vai ficar esse Vzinho, vendo? Então, nós vamos terminar essa volta fazendo apenas isso e eu já volto. Chegando ao final da carreira, faremos as 6 correntinhas. Vamos vir aqui aonde colocamos o marcador. Se caso não tenha colocado o marcador, você pode estar contando de trás para frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nesse 10º ponto, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo. Ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá vendo? Aqui nós fechamos com um ponto baixíssimo e vamos encerrar essa volta. Vai ficar assim. Ele fica bem retinho, tá, gente? Ó. Ele vai ficar assim, com as argolinhas entre os arcos, ó. Aqui tem um arco, aqui tem outro, e a argolinha tá aqui. Bem aqui nesse rumo aqui. Todas ficarão nesse rumo, tá? É assim que nós vamos encerrar essa volta. Para começarmos a volta número 22, nós vamos caminhar com ponto baixíssimo no segundo ponto baixo. No terceiro ponto baixo, nós vamos começar a fazer pontos baixos, ponto sobre ponto, até termos o total de 6 pontos baixos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos deixar vazio os 2 últimos pontos. Agora, vamos trabalhar nesse intervalo de correntes. Vamos laçar o fio e aqui nesse intervalo vamos fazer 10 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Pulamos os 2 próximos pontos baixos. No terceiro, começamos a trabalhar até completar 6 pontos baixos. Deixamos os 2 últimos vazios, laçamos o fio e vamos trabalhar no intervalo de correntes. 10 pontos baixos no intervalo de corrente. Dez pontos altos. Pulamos os 2 próximos e começamos a trabalhar os 6 pontos baixos, ponto baixo sobre ponto baixo. Então, essa volta será toda trabalhada dessa forma. 6 pontos baixos, 10 pontos altos no intervalo de corrente. Deixamos vazios os 2 primeiros pontos do grupo da base anterior e os 2 últimos. Vamos completar essa volta toda e já volto com vocês. Para encerrar a volta de número 22, depois que fizermos os 10 últimos pontos altos na última argolinha, nós vamos vir no primeiro ponto baixo dos 6 pontos e finalizar com um ponto baixíssimo. Agora, para iniciarmos a volta 23, nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo
nesse próximo ponto. Vamos fazer 2 pontos baixos. Feitos os 2 pontos baixos, nós vamos laçar 2 vezes o fio, pular esses 2 pontos baixos, passar por trás do ponto alto, voltar atrás do ponto alto, buscar o fio passando pela frente e fechar um ponto alto duplo em relevo. Uma corrente, laço 2 vezes, passo por trás do ponto alto, busco o fio pela frente do ponto alto e fecho 3 vezes para fechar o nosso ponto alto duplo. Vou fazer mais uma vez mais perto. Uma corrente, laço 2 vezes. Esse ponto vai ficar em relevo. Venho atrás do ponto alto, bem aqui do lado dele. Volto com a agulha lá atrás, busco o meu fio. O fio vai sair aqui na frente de novo. Puxo ele para trás e fecho 3 vezes. Uma corrente. Laço 2 vezes. Venho aqui do lado do ponto embaixo. Passo para trás, busco o fio. Volto com ele para trás e fecho 3 vezes. Laço 2 vezes, faço uma corrente e laço 2 vezes. Nós vamos fazer esse ponto nos 10 pontos altos que temos aqui. Então, laçamos 2 vezes. Pegamos o ponto alto em relevo, pego por trás e tiramos 3 vezes. Uma corrente, ponto alto duplo em relevo. Uma corrente, ponto alto duplo em relevo, uma corrente, ponto alto duplo em relevo, uma corrente e ponto alto duplo em relevo, completando os 10 pontos em relevo que precisamos. Vai ficar desta forma. Agora, nós vamos fazer os 2 pontos baixos, não fazemos corrente de separação. Pulamos os 2 primeiros pontos baixos, no próximo eu faço 2 pontos baixos. Laço meu fio 2 vezes, direto eu vou vir aqui, embaixo do meu ponto alto, ao lado dele, buscar o fio e fechar meu ponto alto duplo em relevo. Uma corrente de separação. Laço 2 vezes. E fecho meu ponto alto duplo em relevo. Uma corrente. Ponto alto duplo. Pra não ficar dúvida, eu vou mostrar mais uma vez. Laço 2 vezes. Venho com a agulha aqui embaixo do ponto. Volto com ela lá atrás, busco o fio, passo pela frente e fecho o meu ponto. Esse vai ser o ponto que nós vamos fazer na volta inteira, tá bom? 10 pontos altos duplos em relevo, 2 pontos baixos em cima dos 6 pontos baixos que temos aqui.
Para finalizar a carreira 23, faremos o último ponto alto duplo em relevo. Passo a agulha aqui atrás. Volto, busco meu fio, fecho e venho no primeiro ponto baixo daqueles dois e fecho com um ponto baixíssimo. Assim, nós vamos finalizar a carreira de número 23. Para iniciarmos a carreira de número 24, nós vamos caminhar com ponto baixíssimo nesse ponto baixo, vir para o próximo espaço, fazer um ponto baixo, 3 correntes, volto no topo do meu ponto baixo e faço outro ponto baixo pegando os 2 fios. Fiz um picô. No próximo, a mesma coisa, um ponto baixo, 3 correntes, fecho o picô pegando no topo do ponto baixo, fazendo outro ponto baixo. No próximo espaço, outro picô. Fazer bem devagar. Um ponto baixo, 3 correntes. Volto aqui, pego essa linha da frente, essa linha do lado e fecho com ponto baixo, fechando o meu picô. E assim nós vamos fazer em todos os espaços de corrente dos leques. Nós vamos totalizar 8 picôs. Sempre com ponto baixo no espaço de corrente, subimos 3 correntes, fechamos o picô aqui no topo com ponto baixo. Ponto baixo. Fizemos os 8 picôs, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em cima desse último ponto baixo, eu não faço picô. Nesse último espaço, eu vou fazer apenas o ponto baixo. Vou vir direto no meu segundo ponto baixo, que temos logo à frente, faremos um ponto baixíssimo. Daqui, eu já venho direto para o próximo espaço, que vai estar no próximo leque, e começo a fazer os picôs. Volto aqui na base, ó. Fecho meu picô. Então, a última volta, que é a volta 24, nós vamos apenas fazer esses picôs para finalizar a nossa peça. Sempre no espaço de corrente. O picô vai ficar sobre o ponto, tá vendo? E o ponto baixo no espaço de corrente. Então, um ponto baixo, 3 correntes, fecho com um ponto baixo e vou direto para o próximo espaço. Nós vamos fazer isso até completar a volta toda. Então, sempre vamos ficar com 8 picôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Finalizando, eu volto com vocês. Vamos fazer em todos os leques, todos os espaços de corrente. Aqui, entre um leque e outro, onde temos os 2 pontos baixos, nós vamos fazer sempre um ponto baixíssimo aqui, no segundo ponto baixo. Direto, nós vamos vir pra cá. Chegando no final, eu volto. Para finalizar, nós faremos os 8 picôs, um ponto baixo no último espaço, e faremos um baixíssimo aqui no baixíssimo que temos logo à frente. E assim, nós vamos cortar o fio, arrematar e estaremos com a nossa peça finalizada. Puxamos esse fio para trás, viramos pro avesso e arrematamos ele. Eu vou mostrar para vocês na mesa como que ele ficou após arrematar. Aqui, eu voltei com ele na mesa. Vocês podem ver que ele fica bem retinho. Os pontos pipocas com relevo, tá vendo? E ele fica com 44
centímetros de diâmetro. Ele é perfeito para um prato grande de refeição. Vendo? A gente colocar o prato grande, ele vai ficar assim. Uma dica que eu dou é fazer ele com um barbante fino, barbante mesmo, não fazer ele com linha de algodão. Por quê? A linha de algodão, além de deixar ele menor, ele não vai ficar retinho. Vou colocar um aqui para vocês verem que eu testei com a linha Anne. Ó. A gente coloca, ele não fica reto, ele fica sobrando ponto, não sei se é porque a linha é mais macia. Ele não assenta, nem passando, ele vai assentar. Então, eu aconselho fazerem com uma linha que seja barbante, que não seja 100% algodão. Igual a Passione, ela é muito boa, porque ela é um barbante mais fino, que não é 100% algodão. E esse é o nosso resultado final. Vou mostrar bem de pertinho para vocês, com todos os detalhes, ó. Ponto em relevo, pontinho pipoca, pontinho picô. Aquele último relevo fica com esse detalhe aqui no acabamento. E essa foi a nossa videoaula, eu espero que vocês tenham gostado. E para finalizar, ele ficou com 120 gramas, tá certo? Então, se forem reproduzir, forem fazer mais peças, lembrem-se que cada um tem 120 gramas. O tamanho dele é muito bom também para poder fazer de centro de mesa. Coloca um vaso de planta aqui, fica muito lindo. Eu espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e até o próximo passo a passo.